Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um grande abraço a todos vocês, sejam bem-vindos ao Futebol 62 e começa nesta quarta-feira para o Vila Nova a sua participação em competições nacionais. O time colorado estreia na Copa do Brasil diante do Rio Branco em jogo válido pela primeira fase. Depois da vinheta eu vou trazer para vocês as informações do jogo, como prováveis escalações, retrospecto, o que deve ser o jogo taticamente. Não saia daí que o nosso pré-jogo já vai começar. A Copa do Brasil, né, a competição que distribui uma grande quantidade de dinheiro, também uma competição que propicia a participação de equipes de todo o país, já começou, né, na semana passada, mas pro Vila começa nesta quarta-feira lá no estádio Florestão. Vamos aqui ao serviço do jogo. Olha só, Rio Branco e Vila Nova, Copa do Brasil, primeira fase, jogo único. O confronto acontece nesta quarta-feira, dia 2 de março, às 20 horas. Este horário é o horário de Goiânia. Lá em Rio Branco o jogo será às 18 horas. O duelo acontece no estádio Florestão, em Rio Branco, que é a capital do Acre. O ingresso de inteira custa R$ 50, a meia R$ 25. Se algum colorado estiver lá por Rio Branco, será este o valor que ele vai pagar para ingressar no estádio Florestão. Bom, vou trazer agora aqui para vocês só um ponto, né, o retrospecto entre as duas equipes. Apenas um jogo com vitória do Vila Nova. Esse jogo aconteceu em 1998 pela Copa do Brasil. Naquela época, quando o adversário, né, o visitante, vencia por 2 ou mais gols de diferença, ele eliminava o duelo da volta. E foi isso que aconteceu. O Vila venceu por 2-0 e não foi necessário o jogo de volta em Goiânia. Aquela equipe do Vila era comandada pelo Vanderlei Paiva e ganhou com gols do Christian Lauria e também do Anderson Barbosa. Bom, agora eu vou trazer para vocês as escalações das duas equipes, começando pelos mandantes, o Rio Branco, comandado pelo técnico Marcelo Braz. São jogadores, a maioria deles oriundos lá do futebol do Norte, alguns com passagens também pelo futebol do Nordeste, mas tem 3 jogadores aí que já atuaram no futebol goiano. O Iago esteve no Anápolis em 2016, o Jackson, ali por volta de 2016, 2017, jogou no Goianésia, jogou no Trindade, jogou no Grêmio Anápolis, e o outro é o Índio, que em 2017 defendeu o Rio Verde e também o Santa Helena. Então, nesse provável time titular do Rio Branco, do técnico Marcelo Braz, 3 jogadores com passagens pelo futebol goiano. O Rio Branco deve ir a campo com Evandro Gigante, o goleiro já jogou no Remo. Peu, Iago, Ramon e Negueba, Jackson e Rabiola, o trio ali no 4-2-3-1 com Marcos, Luan, Matheus, Neg e Índio, e lá na frente o Anderson, artilheiro do campeonato acreano do ano passado, com 5 gols, e nessa temporada também já marcou 2 gols pela equipe do Rio Branco. Agora vamos ao Vila, do Igor Magalhães, Georgime, Moacir, Donato, Renato e Bruno Colasso no lugar do Formiga, que sofreu uma contusão muscular. Pablo e Arthur Rezende, os 2 volantes. Mateuzinho, Wagner e Jean Silva. Lá na frente o Rubens, né? Uma equipe que o torcedor colorado aí já vem decorando desde o início do ano. As novidades aí, o Bruno Colasso. E lá na frente o Rubens, que herdou a posição de titular do Cleiton, que foi embora para a equipe do Coritiba. Então essas as 2 prováveis escalações. O Rio Branco fez só 2 jogos na temporada. O campeonato acreano sempre é um dos últimos campeonatos a começar, né? Ele não começa ali em fevereiro, em janeiro, como os demais. Normalmente começa no final de fevereiro, início de março. Então apenas 2 rodadas e o Rio Branco ainda não venceu. Perdeu para a Desg e empatou contra o Plácido de Castro. Inclusive foi nesse jogo contra o Plácido de Castro que o Rio Branco, que o Anderson, né, marcou os 2 gols pelo Rio Branco nessa temporada. Não há como fugir do favoritismo do Vila Nova, né? É um time de Série B com muito mais orçamento, já muito mais preparado na temporada. Você tem o Vila vai para o 10º jogo dele no ano.
enquanto o Rio Branco vai apenas para o terceiro. Isso também conta, né? Você já tem um time com um ritmo muito mais avançado, como equipe, né? Já muito mais preparada, já muito mais trabalhada. Então tudo isso conta a favor da equipe do Vila Nova. Mas os jogos dessa primeira fase, vários confrontos, eles sempre servem como alerta para quem vai estrear. O Vila é favorito, é mais time, é mais tradicional, joga pelo empate, já jogou mais vezes na temporada que o Rio Branco, né? Portanto está num processo mais avançado de, vamos dizer, de construção da sua equipe, mas você precisa ficar atento, porque a Copa do Brasil, especialmente nessa primeira fase, também na segunda, que é jogo único, ela não te permite errar. Se você errou, você tende a ficar fora, né? Especialmente se você comete erros graves. Então, um dos pontos que eu vejo acontecendo com essas equipes mais tradicionais é baixar a concentração, entrar em campo, até como já entram em campo classificados, pois jogam pelo empate, tendem a deixar ficar um jogo moroso, ficar um jogo interessante para o time da casa. Eu acho que é isso que o Vila precisa tirar diante da equipe do Rio Branco. Eu vi isso acontecer em alguns duelos que assisti dessa Copa do Brasil até agora. Vi com a Ponte, vi com o Goiás, vi com o Guarani mesmo vencendo. Então assim, você tem que gerar desconforto para o time da casa, sabe? O Rio Branco não acredito que vai sair para cima da equipe do Vila, mas em algum momento ele vai ter que buscar, né? Vai ficar jogando por uma bola, pode jogar por uma bola até determinado momento do jogo, mas especialmente se sai atrás no placar ou se o jogo se aproxima do fim, o Rio Branco vai ter que se atirar, pois também não vale a pena ficar lá atrás segurando um empate que vai te eliminar da competição. Então, eu penso que o Vila tem que tirar o Rio Branco dessa zona de conforto, agredir o adversário, atacar, criar vantagem dentro do jogo, impor-se tecnicamente perante o adversário, pois você tem mais qualidade. Então, se você deixa um jogo moroso, um jogo suave, isso fica bom para a equipe de menor expressão, para a equipe de menor qualidade. Então, eu penso que você tem que puxar o sarrafo para cima do jogo. Vai puxando que você vai exigindo. E quando você exige de uma equipe que tem menos qualidade, a tendência é que ela comece a falhar. Então, eu sempre gosto de ver o time maior, o time que com mais poder técnico, que ele faça isso prevalecer em campo. E você faz isso aumentando o grau do jogo, aumentando o grau de dificuldade do jogo. E eu espero que o time do Igor faça isso. O Vila tem tido uma postura quase sempre muito conservadora fora de casa, né? Espera muito o adversário, com qualquer vantagem que o Vila tem. Por exemplo, o Vila já entra classificado, normalmente o Vila joga para segurar esse resultado, mas eu acho que o Vila pode forçar um pouco, especialmente ali no primeiro tempo, até por volta dos 15 minutos, para buscar fazer vantagem no placar. Porque uma vantagem no placar, ela praticamente elimina o Rio Branco, né? O Rio Branco dificilmente teria forças para reverter um resultado, para virar um resultado em cima da equipe do Vila. Então eu acho que o Vila deveria buscar fortemente aumentar essa vantagem. A partir do momento que aumentar a vantagem, aí você, caso isso aconteça, você joga no desespero do Rio Branco, né? Porque não dá para você ficar levando um jogo 0-0, ali apenas como dizem os antigos, né, com o resultado, com o regulamento debaixo do braço, porque você fica preso, você fica correndo um risco de uma bola parada, um chute bem dado da entrada da grande área. Então, assim, você põe a sua classificação em risco. Então, eu gostaria de ver o Vila com uma postura ofensiva, propondo o jogo, fazendo o adversário sofrer. Mas vamos ver, né, qual é que vai ser a postura da equipe colorada. Me parece que o Vila conseguiu a liberação para transmitir esse jogo, né? Eu vi uma postagem do Vila Nova anunciando a transmissão desse jogo pela TV Tigrão, né? Até acho que vai passar no YouTube, mas eu vou tentar ver esse jogo, né? Com certeza, se tiver uma transmissão disponível, eu vou assistir esse jogo e depois do jogo eu faço uma análise do que foi este Rio Branco e Vila Nova. Se não tiver como ver o jogo, infelizmente não tem como fazer a análise, né? Alguns até conseguem, né, fazer uma análise apenas ouvindo o jogo pelo rádio,
mas eu prefiro apenas analisar os jogos que eu vejo. E eu vou, sem dúvida, buscar aí assistir a este Rio Branco e Vila Nova. Beleza, gente? Muito obrigado aí pela audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e assim você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. E lembrando, vem aí as transmissões dos jogos aqui pelo Futebol 62. Já estou preparando, já estamos em reta final de preparação e neste mês de março nós vamos começar a fazer alguns jogos experimentais já aqui das equipes da capital. Então vai ser um novo formato, uma nova maneira de se transmitir futebol, uma transmissão voltada para a internet e uma transmissão muito dentro do meu perfil, né? Um jogo com muito conteúdo, com muitas informações, com muitos dados, estatísticas, análises táticas, algo mais ou menos bem próximo da linha que eu gosto de trabalhar. E com certeza os jogos do Vila também terão transmissão aqui pelo Futebol 62. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e uma excelente quarta-feira.